Boa tarde. É, Este vídeo vai apresentar brevemente a origem do termo que descreve a energia cinética de um objeto que está se deslocando, está se movimentando em torno de um ponto fixo. Então, como temos representado aqui, temos um objeto, o qual pode ser representado através de partículas pequenas, e cada um desses pedaços que compõem esse objeto ele vai ter uma posição em relação ao sistema de coordenadas que vocês possam escolher. Agora, se vocês supõem que esse objeto está exercendo um movimento de rotação em torno de um ponto específico, por exemplo, aqui a gente tem que a posição do centro de massa foi escolhida arbitrariamente aqui, e esse centro de massa vai estar descrevendo essa trajetória circular. Isso quer dizer que esse objeto vai estar girando em torno desse eixo Z que a gente tem representado. E isso quer dizer que todas as partículas que compõem esse objeto vão estar também girando em torno desse eixo Z. Então, como vamos ter uma rotação em torno de um eixo, de um ponto fixo no espaço, a gente tem que essas posições que definem esses pedaços do meu material, do meu corpo rígido, vão ter as suas posições vão ficar constantes. Isso quer dizer que a posição ela é constante e, por sua vez, a velocidade ou a derivada temporal dessa grandeza física vai ser zero. Isso garante que a gente vai ter essas partículas, ou esse material sempre na mesma posição relativa, ou seja, a mesma distância em relação ao eixo de coordenadas, que no caso estaria relacionado com o eixo de rotação que a gente escolheu. Então esse objeto ele está fazendo um movimento de rotação dessa forma. Vamos supor que isso aqui acontece com uma velocidade angular única. Então, para saber a energia cinética desse objeto, o que pode ser proposto é simplesmente pegar cada uma dessas pequenas, dividir o material em pequenos pedaços. Cada um desses pequenos pedaços vai ter uma massa, que eu vou chamar de m sub i, e cada um desses pedacinhos vai estar se deslocando, fazendo uma trajetória circular em torno do eixo que a gente definiu, que vai estar percorrendo o espaço com uma velocidade linear v sub i, que vai ser o diferente. A gente vai definir isso como diferente para cada partícula, como a gente já viu na aula passada. Isso quer dizer que, se a gente quer calcular a energia cinética de movimento desse objeto que está girando em torno de um ponto fixo, o que podemos fazer é fazer a soma de todas essas subdivisões que a gente faz, ali, da energia cinética de todas essas subdivisões que a gente faz. E aqui fica um pouco mais fácil de representar, porque para esse pedacinho que a gente tem aqui, a energia cinética vai ser o meio da sua massa vezes a velocidade ao quadrado. E se a gente substituir isso aqui na nossa energia cinética total, teremos que ficar dessa forma: 1 meio m velocidade ao quadrado. Tá bom? Agora vocês precisam lembrar que, pelo fato de que a gente tem uma rotação em torno de um ponto fixo, e que essas posições, essas distâncias em relação ao meu eixo de coordenadas vão ficar constantes, implica que eu não vou ter uma velocidade radial contribuindo, ou seja, a velocidade, o vetor velocidade que vocês vão ter para cada uma dessas partículas vai ser igual à posição de cada uma dessas partículas vezes a velocidade angular do objeto
na direção tangencial. Vocês precisam lembrar que essas grandezas angulares para movimento de rotação são iguais para todas as partículas que compõem meu corpo rígido. Então essa velocidade desse objeto, desse pedacinho de objeto que a gente está pegando aqui, vai ser isso. Então vai depender só do R sub I, vai depender, na verdade, da posição relativa de cada partícula com relação ao eixo de coordenadas, ao eixo de rotação. E isso daqui implica que a velocidade, a magnitude vai ser simplesmente o produto da posição daquele aquele pedacinho de material vezes a velocidade angular. E se a gente substituir isso na nossa energia cinética total, teremos o seguinte: soma de 1/2 m sub i, essa velocidade ao quadrado, então aqui fica r sub i vezes velocidade angular ao quadrado. Ou seja, eu posso reescrever isso com 1/2. Eu vou escrever aqui dentro desse parêntese tudo que depende da posição relativa do pedacinho de massa da partícula que eu estou considerando aqui. Então vai ficar soma de massa vezes a posição relativa ou a posição de cada uma dessas partículas ao quadrado vezes a velocidade angular ao quadrado. E eu vou definir isso que está aqui no parêntese com a letra I. Ou seja, eu posso reescrever essa energia cinética total desse meu objeto como 1/2 de uma grandeza I, que eu vou chamar de momento de inércia, vezes a velocidade angular ao quadrado. Agora vocês precisam ver que é uma expressão completamente similar a expressão da energia cinética de translação. Então essa expressãozinha que a gente tem aqui, eu vou escrever de novo. Ela me define a energia cinética de um objeto em rotação. E vai depender da velocidade angular. A velocidade angular vai ser a mesma para o objeto todo. E vai ter uma nova grandeza física que vai fazer as vezes da massa, que vai ter uma relação com uma inércia de rotação, vamos dizer, mas que agora depende da forma do objeto. Por quê? Porque vai depender de como seja o cálculo dessa soma que a gente tem aqui. Se a gente faz a aproximação do limite do contínuo, fazemos a aproximação dessas massas ficarem cada vez mais pequenas, podemos reescrever esse momento de inércia como integral de r quadrado relação. Então essa nova grandeza que a gente tem aqui associar à inércia do objeto em rotação vai depender da forma do objeto. E isso é chamado de momento de inércia. Então, um objeto em rotação, ele possui energia cinética, mas não está associado ao movimento de translação do objeto, mas ao movimento de das partículas que compõem esse meu corpo rígido em torno do eixo de rotação. E então, para cada objeto diferente, vocês vão precisar saber o momento de inércia, porque mesmo que tenha a mesma massa, devido à forma do objeto, ela vai ter uma energia cinética diferente. Durante a aula, vai ser deduzida esses valores de momento de inércia para diferentes objetos, como um anel, um disco, uma esfera, uma casca esférica e para uma barra reta. Com isso, eu encerro esse vídeo e boa tarde para vocês.